Um, dois, três e já. Tem que me apresentar. Oi, gente. Tem que olhar pra câmera. Oh, vergonha, meu Deus do céu. Oi, gente. Sou Jane. Convidada por Patrícia aqui pelo canal, pelo grupo do Raciocínio Espírita, né? Do canal Raciocínio Espíritas, e hoje eu vou falar sobre Luiz Olímpio Teles de Menezes, onde poucos conhecem. Então eu vou começar a falar para vocês quem foi ele e a importância que ele tem em nosso cenário espírita nos dias atuais, né? Luiz Teles, vou pescar aqui, viu? Mas foi um dos pioneiros do jornalismo espírita brasileiro. Ele foi um jornalista, ele foi autor, escritor, poliglota. Ele falava inglês, castelhano, latim, né? Falava francês. Ele tinha correspondentes na França, onde ficava inteirado e totalmente informado sobre todas as novidades do movimento espírita em Paris. Luiz Olímpio Teles, ele especializou-se no latim, né? Formou-se em letras, especializou-se no latim, foi professor de escola primária, escreveu um primeiro livro, um compêndio, né? Que é justamente para a escola primária. Ele fez parte da revista literária Época, e esta revista, para que ele fizesse parte, ele teve que ter o aval de Dom Pedro II, né? Ele era um dos homens mais inteligentes daquela época, né? Então, como foi que começou a história de Luiz Olímpio Teles no Espiritismo? Por que ele é importante no nosso cenário atual, né? Porque ele foi o pioneiro do Espiritismo na Bahia. Em 17 de setembro de 1865, ele fundou a primeira Casa Espírita, né? E com isso, ele começou a ter reuniões dentro com esse grupo seleto de pessoas que o acompanhavam. E 3 anos depois, ele percebeu que precisava chegar ao público, precisava crescer. Então, ele quis começar para falar a importância de Luiz Olímpio no nosso cenário espírita nos dias atuais, né? Luiz Olímpio, ele fundou a primeira Casa Espírita em Salvador em 17 de setembro de 1865, né? Que é o grupo familiar do Espiritismo. Qual era o objetivo? Era propagar daquele momento a doutrina espírita e que este grupo familiar servisse de modelo para outras casas espíritas no país, né? Era um dos principais objetivos. E neste grupo pequeno e seleto de amigos íntimos, ele fazia pequenas traduções do Livro dos Espíritos e do Livro dos Médiuns, onde naquela reunião, né, eles estudavam. 3 anos se passaram, então ele resolveu mudar e passou a acreditar que este grupo precisava crescer. As outras pessoas precisavam participar dessas reuniões, precisava frequentar essas reuniões, né? Então, ele fundou a Fraternidade Espírita, né? Mas, em 1866, Luiz Olímpio ele lançou um livro, que é o Opúsculo, o Espiritismo. Gente, aí começa a grande luta, o grande entrave. O arcebispo naquela época, né, o arcebispo primário da Bahia e do Brasil, o Brasil era muito católico, principalmente a Bahia, né? Até porque a primeira igreja construída foi aqui, né? Os primeiros franciscanos aqui chegaram, fundaram a primeira igreja de São Francisco de Assis aqui, até porque os jesuítas começaram aqui. Então a Bahia, ela é muito católica. Ainda hoje, naquela época ainda era muito mais, né? Pode-se dizer que era o berço do catolicismo na época. Então, por conta deste livro que Luiz Olímpio publicou, né,
o arcebispo naquela época, o que ele fez? Ele montou a pastoral. E naquele momento se deu a pastoral católica, né? Então o arcebispo ele fez uma carta aberta criticando o espiritismo, né? E deixando bem claro que era uma religião profana, que era uma religião demoníaca, que era uma religião do diabo, né? Falava-se mais do diabo até mesmo que de Deus e que de Jesus, né? Então, Luiz Olímpio, ele resolveu responder, mas responder de uma forma diplomática, de uma forma inteligente ao arcebispo naquela época, né? Ele fez uma carta aberta e espalhou por todo o estado da Bahia, 1000 exemplares. Então esse é um pedaço da carta que eu até faço questão de falar para vocês, de ler um pedaço dessa carta para vocês, né? A carta do arcebispo, ele tinha o título de Erros Perniciosos do Espiritismo. E foi quando ele fundou a pastoral, justamente para combater a doutrina espírita, que ela estava criando raízes, estava aumentando o número de adeptos. As pessoas passaram a querer conhecer a doutrina espírita naquela época, né? Então, Luiz Olímpio Teles, para responder o arcebispo da época, ele fez uma carta com 1000 exemplares e passou e divulgou por todos os estados da Bahia, né? Então, ele respondeu o seguinte: o espiritismo tem de passar por provas rudes e nela Deus reconhecerá sua coragem, sua firmeza e sua perseverança. Os que se ausentam por um simples temor ou por uma decepção assemelham-se a soldados que somente são corajosos em tempos de paz, mas que ao primeiro tiro abandonam as armas, né? Então, a doutrina espírita, ela mexia com o íntimo das pessoas naquela época, né? Mostrava verdades que a igreja não queria aceitar, né? Luiz Olímpio, ele, nos discursos dele, nas respostas que ele fazia à igreja e todas as ofensas que ele recebia, ele respondia sempre de uma forma equilibrada, tranquila, justa, e em nenhum momento ele atacou a Igreja Católica. Ao contrário, ele afirmou ser católico de berço, por ter sido batizado na Igreja Católica. Era a religião da época, só que era tempo de mudanças e precisava mudar. Ele abraçou a doutrina espírita, né? Ele abraçou com alma a doutrina espírita. Ele foi um missionário. Então, neste momento, passou a ter várias perseguições da Igreja Católica em relação a Luiz. Ele foi o fundador do primeiro jornal espírita do Brasil. Em 1869, ele lançou o periódico Ecos do Além, com o objetivo de esclarecer as pessoas sobre a doutrina espírita, propagar a doutrina espírita e até mesmo responder de forma equilibrada, eloquente, aos insultos que ele recebia na época, né? Os jornais faziam sátiras dele como a figura demoníaca da época, né? E com o apoio da Igreja Católica. Mas ele, um homem extremamente inteligente e de uma moral elevada, nunca, em nenhum momento, ele desceu ao nível, sempre respondendo de acordo com a doutrina espírita, de acordo com aquilo que ele estava aprendendo, de acordo com aquilo que ele traduzia. Ele recebia, através dos seus confrades e correspondentes espíritas que viviam em Paris, ele recebia trechos das revistas espíritas,
trechos do Livro dos Espíritas, do Livro dos Médiuns, e ele fazia pequenas traduções em suas reuniões. Assim se deu a revista espírita Ecos do Além, que foi muito polêmico. Essa revista durou até 1870, foi forte, é a pioneira. Luiz Teles, eu posso dizer para vocês que ele foi o pioneiro da imprensa espírita no Brasil. Ele foi o pioneiro do espiritismo no Brasil. Ele aceitou a missão de abraçar a doutrina na Bahia. E por que na Bahia? Por que em Salvador? Devido aos portos, às entradas, às chegadas dos africanos. Os negros, os africanos, os nossos antepassados, eles já vinham com isso enraizado, já vinham com essa religião afro muito forte. Então, justamente por isso que aqui passou a ser o seio, o berço, do espiritismo. E ele abraçou essa missão de abrir a primeira casa espírita. Ele lutou contra a pastoral, contra o arcebispo da época, para que a religião, para que o espiritismo ele tivesse seu estatuto, para que ele fosse legalizado, para que as pessoas começassem a frequentar as casas espíritas sem medo, para que esse estatuto e esse modelo seguisse para todos os outros estados brasileiros, que fosse legalizado o espiritismo, que fosse legalizada a nossa doutrina espírita. Veja a importância deste homem para a nossa doutrina. Este homem que oculto, que poucos conhecem. Neste caso seria uma opinião pessoal, Eu acredito em relação a ser o do poder, da Igreja Católica continuar sendo a prepotente, a Igreja Católica mandar, E o medo. Eu atribuo também o medo. Um medo de, no íntimo, acreditar que existe uma vida após a morte. E que nada se resume e se limita ali. É mais fácil acreditarmos que erramos aqui e que pagamos aqui do que aceitar a realidade de que a vida continua. E que lá a nossa consciência, ela se expande, Então você tem uma consciência maior dos seus erros e dos seus atos. Então isso assusta. Assusta. Até hoje as pessoas falam: espiritismo é coisa do diabo, Espiritismo é coisa do demônio, é bruxaria. Não vai ali na casa de fulano, no interior. Nos interiores até hoje existe isso. Eu morei em Lisboa durante 6 anos. Eu frequentei a Casa Espírita Janelas Verdes e o Batuíra, em Algés. Quando eu fui a primeira vez à Casa Espírita, lá em Lisboa, que foi o quê, gente? Em 2009, o engraçado que não tinha nada avisando que era uma casa espírita. E quando eu cheguei na rua, que eu estava perdida, eu fui perguntar a uma senhora: a senhora sabe onde é a Casa Espírita Janelas Verdes? Ela fez o sinal da cruz. É ali. E eu achei interessante. Ou seja, até hoje ainda se tem o medo do desconhecido, E a doutrina espírita, ela mexe com os nossos valores morais, É o pilar, é a nossa moral. Numa de suas reuniões, ele recebeu a comunicação do anjo de Deus. E foi também muito polêmico essa psicografia. Há quem diga que foi do espírito Ismael. Mas depois, Luiz Olímpio, ele vendo trecho por trecho, chegou à conclusão de que não era do espírito Ismael, mas que era de um irmão extremamente católico,
Porque a mensagem do Espírito de Deus, algumas vinham com o cunho muito orar sempre, agradecer sempre a Virgem Santíssima Maria e a Deus. E então ele foi estudar o teor da mensagem, né? Então, nós não podemos esquecer que aquela época era uma época muito católica. Era natural os espíritos, até ao darem comunicação, falar dos dogmas da Igreja Católica. Porque você desencarna, mas você leva consigo tudo aquilo que você aprendeu. Você leva consigo seus valores culturais, você leva consigo seus valores morais, você leva consigo o que adquiriu a nível de inteligência, os vícios, as virtudes, tudo vai conosco. Então, por que não, naquela época, as psicografias não poderiam vir com cunhos ainda do catolicismo, né, carregado? E até porque Luís Teles ele nunca fez nenhuma crítica à Igreja Católica. Ele se declarou católico e espírita e foi confrontado por isso. E ele respondeu que ele era católico de berço, porque foi batizado, mas que eram outros momentos, e adotou a doutrina espírita com outro olhar. Mas nem só por isso ele deixava de frequentar as missas aos domingos, porque fazia parte da cultura dele. Ele foi criado dessa forma, e nem só por isso ele deixou de acreditar na doutrina espírita. No Ecos do Além, que eu faço até questão do Além Túmulo, né? Mostrar para vocês que esse foi o nosso primeiro jornal espírita brasileiro. Há quem chame de revista, né? Mas foi o nosso primeiro jornal espírita. E tem um trecho aqui assim muito interessante, porque a igreja ela sempre via o espiritismo como obra do demônio e combateu a ferro e fogo, né? Então o Luís Teles ele respondeu algo muito interessante, Bate, que tem até a ver com a pergunta. Por certo, já muitos provas-se têm dado bastante concludentes de que não é o espiritismo obra do demônio, bem como alguns acreditam. Outros fingem acreditá-lo. Como, porém, contribui ainda muito para este erro, porque para estorvar a doutrina espírita, para diminuir a doutrina espírita, para perseguir a doutrina espírita. E Luís Teles, em uma das respostas ao arcebispo da época, ele disse, assim como os cristãos e a Igreja Católica foram perseguidos, nós espíritas estamos sendo perseguidos pela Igreja Católica. Em uma das suas cartas ele respondeu isso. E ele vai muito além. Se você quer conhecer a doutrina, se ela realmente é boa, você vai por aquilo que ela prega. E a doutrina espírita, ela fala muito sobre as virtudes, sobre a moral, né? E ela coloca que a virtude é um fruto inimitável da verdade. Então, como se opor? Como se opor a essa doutrina? Como se opor ao espiritismo? Ele também teve muitos aliados importantes, né? Luís Teles foi amigo de Rui Barbosa, conheceu Castro Alves, até porque a Lúcia Loureiro, ela conta num dos seus livros uma história assim interessante, que não se tem nada comprovado, que ao ler a revista Ecos do Além e ver algum trecho do Livro dos Espíritos sobre lei de liberdade, Castro Alves teve a certeza de que ele lutava pelo certo, pela liberdade dos escravos, né? Então, o Luís Teles, ele também lutou pela liberdade dos escravos. A venda, que era muito pouca,
era um valor simbólico e muitas vezes era gratuito desse jornal ou revista Ecos do Além Túmulo, a gente pode se dizer que uma parte desta verba era para dar a carta de alforria aos jovens de 4 a 7 anos do sexo feminino. Veja a integridade e o valor moral deste homem. porque ele lutou em 1870, 1871, para que fosse regulamentado o Estatuto da Casa Espírita. Ele não conseguiu, contudo favorável, foi indeferido. Em 1873, com muita alegria, ele disse que era um momento de muita alegria para o Brasil, para o povo brasileiro, né? Porque foi o momento que foi legalizado os centros espíritas, né? A doutrina espírita. Isso não quer dizer que as perseguições deixaram de existir, né?
porque elas foram, e muitos críticos jornalísticos, as caricaturas dele que foi feito, né, em relação a ele. Então, ele combateu todas as críticas de forma equilibrada. Em nenhum momento perdendo a postura, em nenhum momento perdendo seus valores morais. Ao contrário, ele sempre respondia elogiando, né? E pouco a pouco, e neste momento, ele foi ganhando mais e mais e mais adeptos por todo o Brasil. Quer dizer, a Igreja Católica e o arcebispo Dom Manuel, na época, perseguiu de tal forma, e essa perseguição acabou contribuindo para a divulgação da doutrina espírita, porque muitas pessoas importantes na época abraçaram, ajudaram a fundar o Ecos, a ter o Ecos do além-túmulo, né? Os amigos, eles contribuíram com a quantia, se não me engano, de 318 mil réis, para que ele sanasse a dívida e para que ele propagasse aqui a doutrina espírita, que pudesse chegar a todos através do Ecos além-túmulo. Inclusive, essa cópia que eu tenho ainda está com o português da época, né? O português arcaico. Ele trabalhou em várias revistas, ele foi autor, ele foi escritor. Então, era um homem muito à frente da sua época, né? Então, não podia ter sido outra pessoa a poder fazer isso. E aqui tem, esse ano, em 17 de julho de 2019, faz 194 anos de nascimento de Luiz Teles, né? Então, é um homem que precisa ser lembrado por nós espíritas, porque é uma opinião pessoal, eu posso dizer, com todas as pesquisas que eu venho fazendo, que ele foi o nosso Allan Kardec. Ele foi o pilar do espiritismo no Brasil. Isso mesmo. Quando chegou a Paris, né, um exemplar do Ecos do Além em português, e a Sociedade Espírita Parisiense, ela traduziu, e ficaram assim encantados e responderam, e saiu uma nota na Revista Espírita, né, de Paris, elogiando a coragem de Luiz Teles, né, e elogiando as traduções, as pequenas traduções que ele havia feito do Livro dos Espíritas, e a felicidade que a Sociedade Espírita teve na época em saber que o Brasil estava abraçando a doutrina espírita, né? Que o Brasil começou a estudar e que a luta para se ter a casa espírita começou com Luiz Teles. E também com muita preocupação, porque existia uma lei na época que você poderia frequentar outra religião que não fosse a Igreja Católica, que era o protestantismo, né? Houve também até essa preocupação da Sociedade Espírita em Paris em relação à divulgação, à propagação da doutrina espírita no Brasil através de Luiz Olímpio Teles. E foi com muita alegria que ele recebeu, né, essa notícia de que foi bem aceito que foi bem aceito pelos espíritas, pela Sociedade Espírita de Paris, né, a propagação da doutrina espírita aqui na Bahia. Agora tem algo que também que é muito, muito importante salientar, porque para falar de Luiz Olímpio Teles, né, a gente também tem que falar do berço do Espiritismo. O berço do Espiritismo, na verdade, na Bahia. A revista ou livro espírita, a revista espírita ou jornal espírita do Ecos Além Túmulo, ela foi para Nova York, ela foi para Paris, foi para Itália, Madrid, chegou a Barcelona e vários outros países, e em nosso idioma, né? Lá eles traduziram.
Então, falar de Teles é importante falar também um pouco do berço, porque eu acredito que a Bahia é o berço do espiritismo. Em 1845, em Mata de São João, né, houve os primeiros fenômenos espíritas no Brasil. 3 anos antes dos fenômenos das Irmãs Fox, que foi em 1848. Né? Então, em 1845, chegou uma queixa, né, na delegacia da época, que havia um grupo em uma determinada casa se comunicando com os espíritos. E este culto estava aumentando. E este culto estava trazendo intrigas, verdades e mentiras. Né? Então, o que aconteceu? Como em 1868 o país ainda era muito católico, imagine em 1845. Este grupo foi perseguido, né? Foi registrado uma queixa na delegacia e a Federação Espírita, daqui a nossa Federação Espírita, tem um documento que tem registrado esta queixa. Ou seja, em 1845 nós já tivemos fenômenos espíritas, né? Já aconteceu os fenômenos espíritas. Eu não vou dizer nem fenômeno espírita, porque ainda não, em 1845 Kardec ainda não tinha começado a estudar, não tinha denominado fenômenos espíritas. Eu vou dizer, já começaram as comunicações. É importante salientar que o Brasil, né, a Bahia, foi berço também de fenômenos espíritas. Depois veio as Irmãs Fox em 1848, depois passou para a Europa, né, as mesas girantes, né, as batidas nas mesas que servia, que era até, eu vou lhe dizer que era um palco de divertimento até para a sociedade daquela época, porque eles frequentavam, né, esses salões justamente para se ouvir ouvir as mesas mexerem, ouvir a comunicação, né, dos espíritos. Inclusive o Douglas Home, que foi para mim um dos maiores médiuns da época, e para mim até eu posso lhe dizer um dos maiores médiuns da humanidade, que a humanidade já teve. Ele participava desses salões e com público ilustre, onde a mesa girava, onde ele planava, onde ele se jogou de um terceiro andar e voltou novamente caminhando como se nada tivesse acontecido. Então, é importante salientar que além dos Estados Unidos, da Europa, nós também tivemos a nossa pequena participação, né, destes fenômenos. Né? Então, e se deu na Bahia. Né? Então, mais uma vez, a Bahia, né, palco de fenômenos espíritas. Então, havia a necessidade, sim, para despertar as pessoas de médiuns tipo Douglas Home, das comunicações espíritas como houve em Mata de São João, das mesas girantes, os fenômenos das Irmãs Fox. Né? Então, isso causava a curiosidade, o deslumbramento. Então, vinha o misticismo com o catolicismo, com um pouco do espiritualismo, né? Até porque na Bahia já se praticava o espiritualismo através das religiões africanas, né? Dos nossos irmãos africanos, eles trouxeram para a gente o espiritualismo, eles já se comunicavam com os espíritos. E por conta disso, muitos escravos sofreram torturas ferrenhas na época, né? Quando a Inquisição chegou no Brasil em 1592, se eu não me engano, imagine os índios e os escravos, as torturas que eles não passaram. E para abafar, porque era uma heresia. Então isso ficou muito forte, muito carregado, né?
Então, por conta desta base religiosa católica que tivemos, né, as comunicações vinham com misticismo e as pessoas que estavam conhecendo a doutrina espírita também mistificava, porque ainda não se tinha o total conhecimento de que nós hoje temos. Hoje nós sabemos que não há nada de místico, não há nada de fenomenal. Hoje nós temos a consciência de que a vida, ela existe após a morte, né? Ele desencarnou extremamente paupérrimo e muito doente, né? E quando ele desencarnou, foram muitos amigos espíritas ao seu velório. Foi um desencarne para um homem que fez tanto, que contribuiu tanto para a sociedade, não só a nível da doutrina espírita, mas contribuiu com outros valores, como escritor, como autor, como professor, como um dos maiores taquígrafos do país. Ele teve um desencarne triste, né? Enfermo e pobre. Mas ele, mais do que ninguém daquela época, tinha consciência de que aquilo era passageiro. E foi muito bem recebido do lado de lá. Ele foi um missionário. Ele foi um homem de muita coragem. Ele foi um homem que enfrentou a Igreja Católica, né? O Brasil, naquela época, era considerado um país atrasado, refratário, com os valores catolicistas ainda bem da terra, né? Tudo é obra do Satanás, não pode passar na porta de fulano, você tinha que seguir todos aqueles preceitos, você tinha que estar na missa, você tinha que se confessar. Então, o país, o Brasil, era muito atrasado. E ele estava muito à frente da época. Ele deu vida, ele aceitou a missão. E aceitou a missão, eu vou lhe dizer, com honra. Porque propagar a doutrina espírita naquela época não foi fácil, né? As ofensas. E ele sempre com muito equilíbrio. Então, ele não só contribuiu para a propagação da doutrina espírita, como ele contribuiu para a literatura, contribuiu para as artes, né? Ele foi um grande jornalista, tanto que no centenário da imprensa espírita ele foi homenageado, né? Então, uma homenagem muito justa. Foi feito selos, né? Os telégrafos, os correios, foi feito selo com a fotografia dele. Então, eu acredito que foi uma homenagem assim justíssima. Para falar o que eu estou falando hoje para vocês, eu fiz uma vasta pesquisa. Então, eu quis ter algumas confirmações com Divaldo. E Divaldo, ele me recebeu com muito amor e muito disposto a responder as minhas perguntas, né? E ter essa diplomacia, essa sutileza, esta educação em contar uma história para dizer por que aqui começou e não afirmar como berço, para que não venha ferir suscetibilidades de outros irmãos, né? Para que não venha ferir as federações espíritas de outros estados. Eu quero agradecer a dona Ednólia, né, vice-presidente da Federação Espírita, que é uma querida, uma fofa, que me recebeu, gente, com tanto amor, me emprestando todo o material da história do espiritismo na Bahia. Inclusive, eu até mostro aqui para vocês, né, que lá na Federação Espírita você encontra em banner toda a história de Luiz Teles, que ela teve a paciência de catalogar, de pesquisar, de estudar,
de pegar dados da revista O Reformador, né, da época. Então, na Federação Espírita, eu até aconselho vocês a fazerem uma visita e conhecer um pouco mais sobre a história deste homem, que representou não, para mim, ele hoje é um dos grandes representantes da nossa doutrina espírita. Ele foi o pilar. Memórias históricas do Espiritismo da Bahia. E os créditos, né, todo de Lúcia Loureiro, né, que ela catalogou, né, todos esses fatos. Aqui você encontra fatos assim interessantíssimos, até de Pititinga. Amigos espíritas e amigos que não são da doutrina espírita que me seguem, sabem que eu sempre posto fotos de Salvador. Eu gosto de ir aos museus, eu gosto de ir às igrejas, porque ela nos conta a história. E num pedacinho, né, das igrejas e dos museus, eu vejo a história do Espiritismo, porque eu sinto o Espiritismo em mim. Então, quando eu comecei a estudar a vida de Teles, eu me recordei, assim, eu nunca precisei presenciar uma batida na mesa, ver um espírito. Eu estudei em colégio religioso, eu estudei no Adventista. Mas desde pequena, algo em mim falava que aquilo que eu aprendia não podia ser verdade. Porque eu já vim comigo com a certeza da existência da vida além dos nossos olhos, além dos olhos físicos, além dos horizontes, né? A vida continua. Através do estudo e daquilo que ele encontrou, ele aceitou como uma verdade. Ele era abolicionista, ele era contra a escravidão da época, não é? Ele era contra a opressão do clero e da igreja. Ele era um homem que, como eu já repeti, não canso de falar, à frente da sua época. E é isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos estudar a verdadeira doutrina espírita, sem misticismo, sem fantasias. As pessoas chegam à casa espírita querendo comunicações de familiares, ou chegam querendo milagres, querendo ser curadas de imediato. As pessoas chegam nas casas espíritas atrás de fenômenos. Mas a casa espírita, hoje, não vive de fenômenos. Ela vive a verdadeira doutrina. Ela vive Kardec, a luz viva do espiritismo. Hoje, nós espíritas não necessitamos de fenômenos. Nós não necessitamos que reencarne ou que tenha um Douglas Holmes para flutuar, para vermos no ar. Nós não necessitamos que Divaldo ou que Chico Xavier, quando ainda estava encarnado, planasse ou materializasse em público vários espíritos, tanto que essas reuniões eram privadas, né? Nós não precisamos que Divaldo saia voando por aí para provar a existência após a morte. Porque hoje a nossa consciência é outra. Por que nos limitarmos aos fenômenos? Por que não estudarmos? Por que não procurar compreender o motivo dos fenômenos daquela época, né? A luz do espiritismo, ela não são esses fenômenos. O espiritismo, ele está na moral. Ele está nas nossas virtudes em evidências. Ela não veio condenar outras religiões. Ao contrário, veio somar, contribuir com outros olhos, com uma outra visão. O espiritismo, ele não condena, não julga,
Porque quem somos nós para julgarmos? Se nós temos a consciência que existe uma vida após a morte, se temos a consciência de que o céu e o inferno é o estado do espírito, nós carregamos em nós a consciência de que o erro, ele responderá mais tarde. Nós temos a consciência de que nós vamos colher aquilo que plantarmos. Então, para que julgar, né, a religião alheia, né? Então, o Espiritismo, ele veio para somar. E Teles, ele não precisou de nenhum fenômeno. Ele estudou. Ele estudou o livro dos Espíritos, ele estudou o livro dos médiuns. Ele aceitou, ele abraçou a doutrina. Falar de Teles toca-me profundamente, porque como espírita eu tenho profunda gratidão pelo legado que ele deixou. Como citou Divaldo para mim, ele, para a época, foi um homem de muita coragem. E ao ler a vida de Teles, eu vejo que ele realmente foi um homem de muita coragem. Foi um homem retado, né? Foi um homem de peito, um homem de firmeza, né? Eloquente e inteligente. E eu posso dizer para vocês que a Bahia foi um palco de paz e de guerra, né? Nós tivemos a primeira mulher, a Maria Quitéria, a ser condecorada. Foi aqui, Baiana. Nós tivemos a nossa Catarina Paraguaçu, foi a primeira ou o primeiro brasileiro a ser batizado na Europa. Nós tivemos o nosso primeiro Marte, a nossa primeira Marte, Joana Angélica, né? Que desencarnou de uma forma violenta para defender ali a entrada da igreja, né? Que foi na época ainda da independência do Brasil, se deu em outros estados, mas não se deu por totalmente. E a Bahia lutou com unhas e dentes, né? Então, a Bahia é um berço, é um palco de cultura. Nós tivemos grandes poetas. Castro Alves foi um grande poeta baiano, abolicionista, né? Lutou contra a escravidão. Ele tinha o codinome de o poeta dos escravos, né? Nós tivemos um grande jurista, o Rui Barbosa, baiano. Veja quantos nomes a Bahia carrega e muitos outros aqui que eu não me recordo. A história que a Bahia carrega. Aqui na Bahia caminhou pela primeira vez Pedro Álvares Cabral, berço das descobertas, né? Então, por que não a Bahia mais uma vez ter sido o palco do espiritismo? Um beijo e um queijo. Tchau!